E sabe qual é a estratégia do diabo, viu, Priscila? É manter as pessoas na ignorância. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo incrível aqui do nosso canal. Hoje a gente gostaria de compartilhar com você e estar reagindo e comentando a respeito de dois vídeos, tanto do pastor Rodrigo Silva quanto do pastor Arilton de Oliveira, onde eles trazem uma mensagem urgente, uma mensagem indispensável, uma mensagem que muitos pastores, teólogos e meios religiosos tentam esconder de você, algo que nós no final dos tempos, no período que estamos vivendo, você que professa uma fé, você que é crente, você precisa ouvir isso e se atentar aos sinais que estão acontecendo e nós não estamos percebendo. Nós, como povo de Deus, temos que ter ciência das coisas que Deus tem mostrado à igreja dele, e a igreja precisa ver claro e rápido e urgente. Então peço a você que preste muita atenção, que é um conteúdo de valor que vai agregar a tua vida espiritual e vai levantar o seu espírito e vai abrir a sua mente para uma realidade que está muito às portas e a gente não está percebendo. Olha só, a primeira coisa que o pastor Rodrigo Silva tem a nos dizer e o que ele tem mencionado e falado: prega a palavra. Olha Insta, só. quer seja oportuno, Aqui quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. O conselho de Paulo a Timóteo, expresso nesse texto, é muito claro. Devemos pregar com urgência a palavra de Deus e não perder tempo quanto a isso. Que eu falei. Mas alguns tomam de maneira indevida esse texto e pensam que pregar pode ser algo feito de qualquer maneira, sem a menor fineza ou ética na hora de partilhar a mensagem com alguém de fora. Assim como há regras de etiqueta que nos ajudam a comportar bem em certos ambientes, os cristãos também deveriam se preocupar com o modo como estão pregando a palavra de Deus. Isto não significa que, se pregarmos da forma correta, não haverá oposição, muito pelo contrário. O próprio Paulo diz na sequência do texto que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades. Ou seja, haverá oposição de qualquer forma. Mas há muitas pessoas que, infelizmente, acabam trazendo vergonha para o Evangelho pela maneira como se comportam ou pelo modo como pregam a mensagem de Cristo. E aí, irmão? Jesus mesmo falou que devemos ser mansos como a pomba, né? E prudentes como a serpente, especialmente na hora de anunciar o Evangelho. Deixe-me contar uma história para você. Uma vez um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse o seu sonho. "Que desgraça, senhor!" exclamou o adivinho. "Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade." "Cachorro!" gritou o sultão enfurecido. "Como te atreves a chamar-me de tal coisa, a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" E ordenou que lhe dessem 100 açoites. Chamando o outro adivinho, este falou assim: "Excelso Senhor, grande felicidade está reservada para o Senhor." O sonho significa que o Senhor haverá de sobreviver a todos os seus parentes. Iluminou-se a fisionomia do sultão e mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. Quando esse saía do palácio, um dos guardas lhe disse: "Que coisa, não? A interpretação que fizeste do sonho foi a mesma do teu colega. Lembra-te, meu amigo," tornou o adivinho, "que tudo depende da maneira de dizer." Pois é, tudo depende da forma como a gente escolhe para dizer o que precisa ser dito, porque a verdade será sempre a mesma. Basta saber se quem vai dizê-la está preparado para falar o que precisa ser dito de maneira direta, precisa e vigorosa, sem ferir as fraquezas de quem precisa ouvir. Jesus é o nosso exemplo maior, neste e em todos os sentidos. E, algumas vezes, vemos Jesus não indo direto ao assunto, mas falando por parábolas. Noutras, ele inicia o diálogo pedindo um copo d'água. Diferentes lugares, diferentes pessoas demandam diferentes métodos e abordagens. Porém, o objetivo é um só e o mesmo para todos: a pregação da mensagem do advento a todo mundo nessa geração. A pregação com amor, com simpatia pelo nosso semelhante. Irmãos,
A ênfase desse primeiro vídeo é o pastor Rodrigo Silva nos enfatizar o contexto que a gente deve transmitir a mensagem de Deus de forma clara, precisa e objetiva. João 8,32 já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não está falando a respeito de uma verdade de qualquer forma, de qualquer maneira, mas é uma verdade clara, precisa, mas de uma forma entendível, audível e de uma forma de transmissão mais simples possível para que abranja o maior número de pessoas. Hoje existem muitas pessoas com conhecimento teológico imenso, ou parecido com isso, ou fingindo que tem, mas não conseguem transmitir, ser claros e objetivos e na sua vida reverenciar e viver o que Deus sonhou para a mensagem de Deus, para que a mensagem de Deus tenha o poder de alcançar outras pessoas. E muitas vezes pecamos pelo excesso de querer saber muito, mas não conseguir transmitir, então a mensagem se torna incompleta. Então é um alerta dado às pessoas que têm o conhecimento, às pessoas que buscam saber das coisas de Deus, às pessoas que são incumbidas de levar o evangelho, que entendam a responsabilidade do evangelho. Mas você que continuou nesse vídeo, a segunda parte é impactante e você não pode perder. Olha o que o pastor Arilton tem a nos dizer a respeito da igreja agora. E sabe qual é a estratégia do diabo, viu, Priscila? Eu quero falar para você agora. Olha só. Você vai submeter a sua consciência ao seu líder religioso? Até quando você vai aceitar a palavra do seu pastor, do seu missionário, do seu bispo, como sendo autorizada a palavra de Deus, longe do que está nesse livro? Até quando? A Bíblia. Até quando você vai ficar indo para uma igreja e por respeito à liderança e amor, que nós devemos, claro, ter, você vai ficar acreditando no que estão ensinando sem usar um único texto para provar? E sabe qual é a estratégia do diabo, viu, Priscila? Olha só. É manter as pessoas na ignorância. É cercar as pessoas de fanatismo. É inventar certas coisas que são pecado. E enquanto as pessoas estão amarradas nessas tradições de que não pode isso, não pode aquilo, a doutrina pura não é pregada. Eu sei da sua história, Sandra. Quantas igrejas você já foi em busca da verdade? E você mesmo me contou que se depara com pastores que são mercenários, que só pensam no dinheiro, onde o membro é avaliado pelo dízimo que ele devolve. Isso existe ou não existe? Na sua igreja? Se você é rico, tem auxílio do pastor, tem visita, tem atendimento pastoral. Se você é pobre, ele nem olha para você. É assim na sua igreja? Você já se deu conta que você parece uma moeda de troca? Vê que o pastor está falando no sentido de ter que ter para ser um evangelho exclusivista para classes sociais, não um evangelho onde aceita todos de qualquer forma, de qualquer maneira, universal, que é o evangelho que Cristo veio propor. Hoje em dia existem níveis hierárquicos de evangelização e de pregação, para quem pode mais, para quem tem recursos, aparência e status. Mas esse é um alerta fundamental, preste atenção no que ele vai continuar dizendo. Você é um cifrão dentro da igreja? Será? Meu amigo, quero convidar você a sair de Babilônia. Saia dessa igreja que não ensina a Bíblia. Saia dessa liderança que só fica ensinando coisas que não estão na Bíblia. Saia dessa igreja onde você entra todo culto e existe uma balbúrdia, uma gritaria, e a palavra de Deus permanece fechada. Saia dessa igreja onde todo dia tem demônio, tem exorcismo, a vida inteira esses demônios não são expulsos. Cadê o poder dessa igreja? Todo dia tem demônio nela, cadê o poder dessa igreja? Saia disso, porque enquanto as pessoas estão brincando com o diabo, ou melhor, o diabo brincando com elas, a palavra de Deus permanece fechada. Isso é muito triste. Saia desses movimentos que só ficam pedindo dinheiro para você, dessas campanhas de fogueira santa, desses movimentos que você tem que dar e dar e dar, e os donos da igreja estão milionários e você na miséria. Saia dessa igreja, saia de Babilônia.
A pergunta para você é: até quando você vai resistir ao chamado de Deus na sua vida? Até quando? Eu queria que vocês acompanhassem o último texto do nosso estudo de hoje. Olha só que incrível, presta atenção. O Evangelho de São João, no capítulo 10 e o verso 16. Maravilhosas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, em João 10:16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Que maravilhoso. Cristo fez uma promessa aqui. Eu tenho ovelhas que não estão no meu rebanho. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Convém conduzi-las. Jesus está conduzindo a nossa experiência, a nossa história. Ele pelo menos quer conduzir. São ovelhas que não estão ainda no rebanho dele. E se você estiver disposto, se você se humilhar ante a poderosa mão de Deus, se você abrir o seu coração à obra do Espírito Santo, os milagres que você tanto espera, eles vão acontecer. Irmãos, a mensagem é clara e sucinta, tanto para a compreensão clara das Escrituras de Deus, que Deus tem nos chamado urgentemente a compreender, quanto ao sentido da igreja ser igreja. A igreja não é para ser clube, não é para ser encontro fora do encontro, não é para ser um ambiente de socialização, um local de penitência, mas é para ser um local de encontro, transformação e redenção. A igreja é a menina dos olhos de Deus, e o diabo quer que a gente perca a noção do evangelho, a noção da graça e a noção do que Deus estabeleceu como sendo a sua casa, o sentido de adoração, o sentido de reverência. Tem tudo dentro de uma igreja hoje em dia, menos a palavra de Deus, e tem sido feito cada vez mais comércio, negociatas, do que propriamente usado a palavra de Deus como fonte de orientação e fé. Olha a advertência lá em Apocalipse 2, versículo 17, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui ele estava falando sobre o que o vencedor será recebido, ganhará sua coroa, entrará, ganhará o seu maná, será recompensado pelo que vencer e suportar as provações. Mas a mensagem da terceira carta do apóstolo João, escrita em Patmos para a igreja de Pérgamo, falava no início sobre as advertências de uma igreja corrompida, de uma igreja que cada vez mais estava se voltando para a adoração a homens, a ídolos, a imagens, estava tirando o Cristo, a centralização de Deus do evangelho na pessoa de Cristo e colocando na pessoa humana. Deus hoje, meu amigo e minha amiga, tem chamado forte você. Não sei que religião você é, não sei que denominação religiosa você pertence, mas Deus tem os seus fiéis em todo que é lugar, e Ele tem você e tem a mim, e Ele quer que a gente entenda que, em detrimento de um pastor, de um líder espiritual, a gente precisa ir na palavra de Deus, porque nela provém o conhecimento que nos leva à vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem, tanto do pastor Rodrigo Silva quanto do pastor Arilton de Oliveira, possa encher o seu coração de esperança e cada vez mais certeza de que, se você buscar fortemente, você vai descobrir a igreja de Deus para sua vida. Se você buscar ardentemente, você vai conhecer os planos na palavra de Deus, e você vai ser um homem e uma mulher de Deus que vai resplandecer o caráter de Jesus. Afinal de contas, ambos falaram que Jesus que ele tinha o método de Jesus. Não é um método de igreja, não é um método de placa, não é um método de coach, é o método da graça, da palavra de Deus se manifestando na nossa vida. Que Deus te abençoe.